Tardelli, me fala aí, essa história das indicações das mulheres negras parece que flopou e os nomes que são colocados são de homens brancos ou quase brancos, e um nome forte que se anuncia é do ministro da Justiça, Flávio Dino, que não é branco e é um grande cara. Eu queria saber essa nova configuração de nomes para o STF. Lhe agrada? Você acha que é daí que vai sair essa capivara? Olha, eu já tenho falado sobre isso algumas vezes. Eu acho o seguinte: nós, historicamente, tivemos 11 homens, sempre brancos, sempre da elite rural brasileira, os descendentes das Sesmarias ou da elite burguesa. Nunca ninguém discutiu. Todos muito... Eu estou aqui só às voltas de uma impressora que está assim absolutamente... Mas estou aqui, né? Assim, ninguém discutiu. 11 homens e uma sentença, certo? Todos falando e tudo mais. Nos anos 90, a primeira mulher entra no Supremo pelas mãos, salvo engano, do Fernando Henrique Cardoso, que foi a Ellen Grace. Né? Mas ela, loira, platinada, maravilhosa, encheu o saco do Supremo, que eu acho que deve ser um saco ser ministro do Supremo, e foi cuidar da vida. Vieram, então, a Carmen Lúcia e a Rosa Weber. Ponto, assim, fazendo um contraponto nesse meio, temos Joaquim Barbosa, um ministro negro altamente conservador. Altamente conservador. Muito bem. Nesse meio tempo, nós tivemos o advento da TV Justiça. E a TV Justiça, querido, eu sempre digo assim, eu ajoelho num grão de milho toda vez que eu vejo a TV Justiça, né, ir ao ar, porque aquilo que eu achava que fosse contribuir para a democratização, para a transparência da justiça, acabou transformando o Supremo Tribunal Federal num grande programa de auditório, e cada um dos ministros é um influencer digital a seu modo. Eles se aproximaram tanto da população que hoje nós sabemos escalar o Supremo Tribunal Federal, mas não sabemos escalar a seleção brasileira, ou o Corinthians ou o Flamengo. Mas todo mundo sabe qual é a escalação do Supremo Tribunal Federal. Ele começa, então, a adquirir uma importância, ele começa a adquirir uma intimidade com o brasileiro comum, que não entende nada de justiça, mas ele acha que entende porque as expressões jurídicas são as mesmas expressões da linguagem comum, com significados dobrados, diferentes, mas aí é outra coisa. Muito bem. Nós começamos a assistir, então, a TV Justiça se transformar. Eu estava pensando exatamente nisso antes da gente começar a conversa, né? Nós transformamos a TV Justiça num programa de domingo. No Domingão do Faustão, no Domingão do Hulk. Só falta a gente colocar lá, certo? Diz que 555555 para condenar, 555551 para absolver. Né? Porque as pessoas, o próprio ministro Joaquim Barbosa disse que os ministros vão ouvir a voz das ruas. Você lembra disso? Você lembra dessa expressão? Claro. O ministro não tem que ouvir a voz das ruas, ele tem que ouvir a voz da Constituição. É para isso que ele está lá. E o diabo que eles ouviram a voz das ruas. Eles ouviram a voz da Vieira Souto, eles ouviram a voz do Oscar Freire, né? E transformaram o Supremo Tribunal Federal num tribunal altamente conservador, elitista, e que contribuiu, sim, e ainda contribui, para o encarceramento em massa no Brasil. Não é possível que 2 policiais militares sejam suficientes para desgraçar a vida de uma pessoa que fosse, por eles, acusada de porte de droga para fins de tráfico. Mas isso no Brasil é absolutamente comum.
O condenado, muitas vezes, tem como única prova o seu reconhecimento fotográfico, feito do jeito que a gente sabe como. Todo mundo sabe. O Supremo Tribunal Federal foi legitimando isso tudo. E nós fomos chegando aos 900 mil presos. Nesse meio tempo, eu estou fazendo essa introdução porque eu vou chegar lá onde você quer que eu chegue. O ministro Marco Aurélio Mello, num acórdão histórico e inútil, ele reconhece, por exemplo, que o Estado, que o sistema penitenciário, a realidade penitenciária brasileira, vive um estado de inconstitucionalidade permanente. Meu querido, o que é isso em termos de interpretação constitucional? Aquilo que se chama de hermenêutica, né? Ou, para o gosto dos nossos militantes negros, a eixo-êutica, né? Não tem sentido nenhum. Começa, então, a gente a perceber que a composição do Supremo tem que passar por graves e grandes e profundas modificações. A primeira delas é colocar no assento do Supremo não uma pessoa que tenha pele negra, por exemplo. Não, isso não basta. Nós fizemos isso e a pessoa que chegou era tão conservadora, ou mais até do que aquelas outras que ali o antecediam. Nós precisamos colocar gente progressista. E o que é gente progressista? A gente tem empatia pelo próximo. É gente que tem dor acumulada. É gente que consegue o saber acumulado ou ancestralidade, dê o nome que se quiser. Quem no Brasil tem isso? Olha, o Brasil é um país com mais da metade da população com famílias monoparentais. Isso significa duas coisas. Primeiro, nossos homens brasileiros são de baixa qualidade, porque eles não passam de meros e irresponsáveis reprodutores. Segundo, toda a responsabilidade da construção social está nas costas da mulher. Nesse nicho populacional, que é absolutamente inegável, porque ele é identificado pelo IBGE, ele é quantificado. Olha, estão aqui. Há um nicho que é especialmente um nicho que acumula dores, que acumula desgraças, que acumula violências. A nossa miscigenação não foi fruto do amor e do entendimento. Foi fruto, isso sim, de estupros à larga. Ora, estas mulheres negras precisam chegar nas mesas de decisão. Por quê? Porque é a única esperança que a gente tem de humanizar um pouco mais uma justiça que cada vez mais se torna burocrática, se torna uma justiça feita por alguém que você pode substituir facilmente, tanto nos lugares comuns são, por qualquer motorista de aplicativo. Ora, se é verdade que nós precisamos de um Supremo que seja de um alguém que seja o guardião da Constituição, que é a expressão que a Constituição reserva ao Supremo, que se poste na porta da caverna, nós temos que colocar alguém que saiba o quanto essa caverna morreu de gente. A escravidão, queridos, foi um instituto jurídico mais eficaz e duradouro do Brasil. Ele durou 388 anos. Nós demoramos a abolir a escravidão no Brasil porque havia, na época da abolição, um grupo de pensamento de juristas, de economistas, não havia economista ainda com essa expressão na época, mas que se intitulava de indenizistas. É aquilo que o pessoal do Marco Zero, das terras Marco Temporal está fazendo. Marco Temporal. Marco Temporal. Olha, tem que indenizar quem está de boa fé, mas eu tinha escravo, eu não podia ter escravo. Nossa, tem gente, cara. Você criou gente como gado. Falar em indenização, isso é monstruoso. Mas em razão e da força que essa corrente tinha, o nosso primeiro ministro da Fazenda, o Rui Barbosa, que um dia vamos fazer a biografia honestamente dele, mandou queimar todos os registros de entrada das pessoas negras no Brasil. Ora, como é que você vai negar que esse segmento tem um acúmulo de sofrimento, de negação, de estupros, de violências, de mortes, de perseguição?
de indignidades acumuladas. O que justifica a superlotação carcerária, Leandro, se não for o racismo absurdo que a gente vive? Porque antes você podia colocar quantos negros fossem na senzala, põe quantos negros sejam na cela. Problema deles. Nós temos que nos livrar desses negros perigosos. Pensar em dignidade humana é para branco. É para quem tem direito a cela especial. Como é que nós vamos negar, meu querido amigo, que é um segmento que precisa ter assento, não apenas no Supremo, porque 1% da justiça do Brasil é feita no Supremo, 99% é feita na viatura da Polícia Militar ou nas varas de primeira instância. Nós precisamos lotar de mulheres negras e homens negros. Mais mulheres, muito mais mulheres, porque a elas cumpre toda a carga dos filhos que são presos. As pessoas dizem assim, a cadeia brasileira tem corpo. A cadeia brasileira é negra. A mãe é negra também, rapaz. São essas mulheres negras que têm que se locomover até o presídio, que têm que passar pelas revistas vexatórias, humilhantes. Se alguém um dia for ver como é que é feita essa revista e não se escandalizar, pode ir para um psiquiatra, pode morrer, porque perdeu qualquer sentido de empatia, qualquer sentido de humanização. Claro que essas mulheres vão ter que assumir uma posição de proeminência. Eu não tenho dúvida de que agora, o momento da mulher negra, muito embora o ministro Flávio Dino, que parece surgindo aí como favorito à cadeira, seja um grande ministro, venha a ser um grande ministro. Né? O ministro Flávio Dino foi juiz federal, foi governador do Estado, foi senador da República, foi ministro de governo. De governo. Experiência não lhe falta. Não lhe falta. Eu não estou dizendo que o ministro Flávio Dino não seja um bom nome para o Supremo. Ele é um nome espetacular. A questão do que se coloca é a seguinte: mas para o Supremo é preciso notório saber jurídico. Não, o que é isso, notório saber jurídico? Mas ele foi juiz federal? Ele foi juiz federal. Ele é da turma do Sérgio Moro. Sim, foi o primeiro da turma. Ele é da turma do Sérgio Moro. É. O notório saber jurídico, todos nós temos. Eu tinha um estagiário que dizia que ele tinha notório saber jurídico. Ele era muito engraçado, e se você deixasse ele falar 5 minutos, eu te conhecia. Ele era um grande vendedor. Saber jurídico não é titulação acadêmica, querido. Embora a titulação acadêmica seja efetivamente um indicativo para aferir sobre o saber jurídico, mas sabedoria é outra coisa. Não fala em titulação jurídica. Sim. Fala em saber. A sabedoria transcende a titulação. Ela vai além, ela ultrapassa a titulação. E nós temos grandes mulheres para isso. Nós temos a Mônica Mello, que é procuradora defensora pública de São Paulo, 20 anos de carreira assentada, carreira definida, uma mulher com carreira acadêmica solidificada, que trabalhou e trabalha a vida inteira na defesa de gente vulnerável, gente pobre. Tem uma Vera Luz Santana aí de Brasília. Olha, por falta de mulheres negras, nós não vamos ficar. Agora, se não for desta vez, que seja da próxima.